Bom, meus irmãos, nós teríamos vários textos dentro da Bíblia onde nós poderíamos falar a respeito do que é ser igreja, e tem outros textos mais bonitos aí que a gente poderia colocar, textos mais poéticos. Mas sendo bem franco contigo, esse texto é um texto que nos traz à memória o que era ser igreja um pouco depois de que Jesus Cristo morreu, foi assunto aos céus, e a sua igreja, seus discípulos ficaram aqui na terra. Como você pode ver, Estevão aqui narra a história de Estevão sendo considerado o primeiro mártir da igreja. Estevão, ele foi, como você deve saber a história, Estevão, ele foi apedrejado até a morte. E diz a Bíblia que durante o período que ele estava sendo apedrejado, os céus se abriram e Estevão viu Jesus lá nos céus, pronto a recebê-lo. Ele foi o primeiro mártir. Ele foi um homem que começou a sofrer e a sua vida foi ceifada apenas por ele ter dito e acreditar em Cristo e divulgar a palavra que Cristo disse para ele divulgar. A igreja, nesse texto nós vemos a situação difícil pela qual a igreja primitiva ela começou a enfrentar logo depois desse martírio de Estevão. E lá perante o Sinédrio era um local onde era um conselho supremo dos judeus, e as pessoas eram julgadas e ali mesmo eram sentenciadas. E entre aquelas pessoas que estavam ali julgando e consentindo a morte de Estevão, estava Saulo. Coincidentemente, Saulo, depois da sua conversão, do seu encontro com Cristo, ele tem o seu nome mudado para Paulo. E Paulo, nós vemos que foi um dos apóstolos que mais escreveu para a igreja, pois ele sabia o que ele tinha feito. Ele sabia a perseguição que tinha sido feita. E veja que ele escreve para a igreja. Antes disso, ele iniciou essa perseguição violenta contra a igreja, contra os cristãos. E é engraçado que a igreja era para ser morta naquele instante. A igreja primitiva era para ser colocada como fechada, colocada na prisão e ser morta. E a igreja morrer ali. Mas não foi isso que aconteceu. A igreja, ela foi dispersa para outras regiões. Talvez eles pensassem, se nós tirarmos esse povo daqui, não vai ser problema para nós. Nós jogamos esse povo aí, espalhamos ele pelo mundo, eles nunca mais vão falar nesse tal de Cristo. Nunca mais eles vão falar nesse negócio de evangelho aqui. Mas não foi isso que aconteceu. Os apóstolos continuaram ali. A igreja foi dispersa por várias regiões, mas ela não foi destruída. Ela continuou firme, pelo contrário, elas saíram de Jerusalém e levavam consigo cada um daqueles que eram testemunhas de Cristo. Eles levavam consigo a palavra de Cristo. Eles levavam consigo no seu coração, por onde eles fossem, eles levavam e continuavam levando o evangelho. Sabe o que aconteceu? Esse evangelho atravessou 2 milênios e chegou até nós. Pessoas que estavam lá, que sofreram, que foram mártires, derramaram o seu sangue, mas ele não foi em vão. Cada vida daquela ceifada serviu para que uma árvore pudesse nascer e nessa árvore pudesse florescer frutos como eu e você. Isso é ser igreja. E a minha pergunta para você, o que nós podemos aprender com esse relato? O que nós podemos aprender com o martírio de Estevão? O que nós podemos aprender com o martírio de vários cristãos que tiveram seu sangue sendo derramados por feras, por bestas, em arenas para apenas entreter aqueles que eram contra o evangelho? Que nós podemos tirar como exemplo para a nossa vida hoje. A gente pode entender que a igreja é um lugar para conviver com Deus. A igreja é um lugar para a gente conviver com os irmãos. E aí nós somos a igreja de Cristo, nós somos também para conviver com o mundo. Veja que não é para se conformar com o mundo, mas é para viver com o mundo.
E a primeira coisa que nós devemos entender é que igreja não é apenas um prédio. Igreja não é apenas uma estrutura física onde pessoas se aglomeram para falar de um assunto em comum. Igreja não é apenas uma instituição, uma placa escrita por um nome, Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, Assembleia de Deus, Igreja Batista. Não é isso. Embora algumas pessoas ainda levem essa questão muito profunda, muito arraigada, eu nasci em tal lugar, eu vou morrer em tal lugar, e se esquece de que nós, na verdade, fazemos parte de um reino que não é desse mundo. Não importa a placa de igreja que você está, importa, evidentemente, onde está o seu coração. Igreja não é apenas uma organização ou um lugar onde nós viemos o nosso fim de semana para desfilar talvez o nosso melhor look, falar ou tocar a nossa melhor música, ou ver os nossos melhores amigos. Igreja é muito mais do que isso. Igreja é o povo de Deus chamado para viver em comunhão com Ele. Igreja é isso. Igreja é comunhão com Deus. E comunhão com Deus, ela deve ser central na fé cristã. Se você professa uma fé cristã, se você diz que você acredita em Cristo, a comunhão com Deus, ela deve ser base da sua vida. Através de Cristo nós somos chamados a ter essa relação com Deus. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, quando nós aceitamos esse sacrifício de Jesus em nosso lugar, nós somos chamados a ter uma relação direta com Deus. O que era pecado, que nos separava de Deus, a partir de agora não nos separa mais. Nós temos contato direto com o Senhor. O nosso pecado, ele foi lavado, ele foi apagado, ele foi esquecido por Deus. E aí, a igreja, ela é apta, eu e você somos aptos a receber o Espírito Santo de Deus. Em outras palavras, nós podemos dizer que a igreja, ela é o corpo de Cristo. A igreja, ela é o corpo de Cristo, tendo Cristo como cabeça. E no meio de nós e dentro da sua vida, habita o Espírito Santo de Deus. A igreja, ela é habitada pelo Espírito Santo de Deus. E a igreja existe com um único intuito: glorificar ao nome de Deus. Glorificar ao Senhor, adorá-lo em espírito, adorar ao Senhor em verdade, obedecer a sua palavra. É para isso que nós estamos aqui, com um único propósito, o propósito que nós fomos criados, para a glorificação do nome do Senhor, para a glorificação do nome do nosso Deus. E sabe o que nós recebemos em troca, meu irmão? Desfrutamos a presença de Deus nas nossas vidas. Nós desfrutamos de ter um Senhor com quem nós podemos chamar de Pai, o Criador do universo. Alguns mártires na vida cristã sofreram até a sua morte por professar o nome de Cristo. E isso nós não vemos em nosso meio, pelo menos. Olhando ao mundo, as igrejas pelo mundo, nós podemos ver que muitas pessoas ainda sofrem perseguição pelo nome de Cristo. Mas a perseguição não impediu que igrejas pelo mundo, ou que a igreja primitiva, ela rompesse com essa comunhão direta com o Senhor. Não permitiu com que a perseguição não fez com que a igreja parasse. A perseguição não fez com que a igreja ela se acabasse, mas ela fez com que, pelo contrário, nós dependêssemos mais de Deus. Que aquelas pessoas que viviam agora sendo açoitadas, que elas viviam sendo perseguidas, elas buscassem solução e socorro em apenas uma pessoa agora, no Cristo, no Senhor, buscasse sua salvação em Deus. Não havia outro para quem pedir ajuda. Eles oravam mais fervorosamente, eles perseveravam em oração. Eles, quem sofreram, a igreja primitiva,
eles pregavam ainda mais a respeito do Evangelho. Veja que em Atos 2, depois da descida do Espírito Santo, Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, ele se levanta, começa a pregar para as pessoas, e aquelas pessoas ouvindo Pedro pregando, mais de 3.000 almas, quase 3.000 almas se rendem aos pés do Senhor, em uma época onde era muito duro ser cristão. Veja, meu irmão, às vezes a gente pode estar reclamando da condição que nós temos, às vezes reclamamos do banco duro onde estamos sentando, às vezes reclamamos da temperatura, porque queremos um ar-condicionado. Nada disso é pecado, isso é bom para nós, mas isso não é base para levar uma vida cristã de verdade. Pessoas sofrendo hoje pelo mundo, e ela só tem uma pessoa em quem confiar, ela só tem uma pessoa a quem clamar. Ela ajoelha-se e pede ao Senhor que possa ter misericórdia da vida dela e que dê força a ela para que esse Evangelho chegue em mais pessoas ainda, que eles possam ser alcançados, que eles possam ser resgatados de um futuro que talvez não leve à vida eterna, e que sim leve à morte eterna. A igreja primitiva chegou até os nossos tempos. E qual é o nosso papel? O que nós temos feito para que esta continuidade ela seja, que a nossa história tenha continuidade como na igreja primitiva? Você e eu, nós somos a continuidade da igreja primitiva. A igreja não vai parar aqui, a igreja não vai interromper essa marcha. Não adianta se levantarem a política, se levantarem outras perseguições. Meu irmão, nós podemos sofrer, mas nós temos uma promessa muito maior. E sabe como nós vamos permanecer na confiança no Senhor? Nós precisamos continuar, cultivar a nossa intimidade com o Senhor. Precisamos continuar mantendo a nossa intimidade com Deus, especialmente no momento que nós estivermos em dificuldade, especialmente no momento que nós estivermos passando pelo sofrimento, pela angústia, porque estamos exercitando a nossa fé. Talvez, às vezes eu sempre prego isso aqui, mas a confiança em Deus, ela é base de tudo. Se você hoje passa por uma dificuldade na sua vida, creia que a resposta do Senhor virá para você. E é importante que você fortaleça a sua fé, exercendo a sua fé. Muitos já sofreram antes de nós, e eles foram vencedores. Muitos passaram por dificuldades antes de nós, mas eles foram vencedores. A igreja é para conviver com Deus. Relacione-se mais com o Senhor que você serve. Eu aprendi na minha vida cristã que é muito mais importante relacionar-se com o Deus dessa obra do que apenas trabalhar nessa obra para um Deus que você não conhece. Não estava nos meus planos dizer isso, mas durante muito tempo eu me dedicava muito à igreja. Marta lembra disso. Nós namorávamos, e quando chegava mês de julho, agosto, até setembro, ela não mais viu o namorado dela praticamente. Era na igreja direto, ensaiando, estando lá em várias atividades, envolvidos em várias atividades, festividades, congressos, congressos, quando tinha congresso, era congresso em um lugar, e quando não tinha um congresso num lugar, era uma festividade em outro lugar, e aí a vida. Amém, glória a Deus, eu gostava também, irmã. Mas o problema não é fazer para o Deus, é deixar de relacionar-se com esse Deus, para fazer alguma coisa para Ele, que honestamente, Ele não importa muito se você está fazendo ou não. Ele te deu um dom, Ele te deu um talento, mas se esse talento não é para glorificar o nome dEle, não vale a pena. Se Ele te deu uma voz maravilhosa para você cantar, e a única coisa que você sabe fazer é não cantar, e ainda trazer escândalo ao Evangelho,
e a igreja, isso não vale a pena. Deus nos deu e nos dotou com vários talentos, mas para que isso seja para a glória do nome dEle. E como eu estava dizendo, às vezes num domingo era das 7 da manhã às 8 da manhã, era consagração. Daí das 8 da manhã até as 11 é uma escola dominical. Aí das 11 até o meio-dia e meia, 2 horas, era um ensaio com um grupo. Às 2 horas até as 5 horas da tarde, era saindo à rua para poder evangelizar. Só tinha tempo de meia hora, 1 hora para tomar um banho, voltar para a igreja e poder começar o culto novamente. Amém, irmã? Era difícil, né, irmã? Hoje em dia ninguém tem mais esse pique, eu não tenho mais esse pique, irmã. Não ia aguentar mais. Estou velhinho já. Mas na época da mocidade era assim mesmo. Fazia tudo isso e ainda existia tempo para ir comer pizza durante a madrugada depois do culto. Meu irmão, isso não é errado. E quando se tem força, como escrito na Bíblia, né, você tem que aproveitar a sua juventude porque você tem força para fazer isso. Porque depois que vier os dias, é só cansaço. É só canseira. Chegou de serviço, quer deitar. Já temos vários jovens de 80 anos aqui, né? Mas chega um momento na vida da gente que a gente começa a se pensar: o que eu estou fazendo aqui? Para quem que eu estou tocando aqui? Para quem que eu estou ensaiando? Se a minha vida de relacionamento com Deus, eu não tenho tempo para orar direito. Se eu não sei o que Deus quer da minha vida, não sei qual é o propósito que Deus tem para a minha vida. O que Deus quer fazer comigo? Muitas pessoas erroneamente levavam por um caminho que poderia ser: eu quero ser um grande artista no meio gospel. Isso não é para mim. Isso não é para minha alma. Deus não tem esse chamado para mim. Sabe qual é o meu e o seu chamado? Certamente, meu irmão: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É isso que Deus quer de mim como igreja. É isso que Deus quer de você como igreja. E às vezes nós ficamos pensando que talvez a gente tenha que ser um grande pregador, que a gente tenha que abrir a nossa boca e pregar com eloquência, pregar com convicção aquilo que a gente está falando num púlpito, ou para milhares de pessoas numa cruzada evangélica. Não. Às vezes Deus quer apenas que você conte o seu testemunho, o que Ele fez com você, quem você era, de que forma você vivia, e de como agora você vive. O Luiz veio aqui e deu um testemunho. Esse testemunho pode impactar a vida de milhares de pessoas, Luiz. Hoje a gente pode dizer milhares de pessoas, porque nós não estamos apenas limitados por 4 paredes. Hoje nós temos a internet que leva essa palavra a muitas pessoas. E você, no trabalho onde você trabalha lá, na escola onde você estuda, o que você tem feito como igreja? Como é que você tem levado essa palavra? Como é que você tem levado esse evangelho? Como é que você tem tratado o que é mais precioso para a tua vida? As pessoas olham você como uma referência. Como diz um grande pregador, um grande pastor, historiador, que agora eu não lembro o nome dele, acho que é Rodrigo. Talvez ele seja a única Bíblia que as pessoas vão ler em toda a vida. Talvez você seja a única Bíblia que alguma pessoa vai ver. Talvez os seus exemplos, aquilo que você faz, quando você acha que ninguém está vendo, é o que vai fazer diferença na vida das pessoas. Quererem saber quem é o Deus que você serve, quem é o Deus com quem você se relaciona. Eu já contei esse testemunho aqui, quando nós morávamos no Bom Sucesso. Pronto, saiu. Quando nós morávamos lá no Bom Sucesso, a Marta, ela desceu uma vez, tinha uma senhora que ficava sentada lá na frente do mercado, e a gente, toda vez, né, mercado na frente de casa, então a gente toda vez saía de casa para comprar alguma coisa que faltava dentro de casa. A gente não costumava mais fazer grandes compras como fazia até antigamente. Então a gente sempre descia. E uma vez essa mulher para a Marta e fala assim: você é diferente, né? Não foi assim? Você é diferente, né? Você é crente?
Porque eu vejo sempre você descendo aqui, moça, eu fico olhando para você. E ali a Marta falou com ela. A Marta conversando com ela, deu o testemunho dela, sem abrir a boca, dizendo quem era o Deus que a Marta servia. Isso é para a glória da Marta? Não. Isso não é para a glória da Marta. E isso é o que a Bíblia nos ensina quando diz: você tem que glorificar o nome do Senhor. A sua vida tem que glorificar o nome do Senhor. É por meio dela que o nome do Senhor vai ser glorificado. Talvez essa mulher nunca tenha visto, nunca tenha entrado numa igreja, nunca tenha ouvido uma pregação, mas naquele dia ela ouviu que a Marta, que era uma pessoa que, agora são palavras minhas, que é bonita, que se veste bem, que anda bem, que desceu ali, sem chamar a atenção, talvez, de homens por aí. Aquela mulher ali, ela tem alguma coisa diferente que as outras que passam aqui eu vejo que não tem. Igreja é um lugar para se conviver com Deus. E você faz parte da igreja. Você faz parte do corpo. Porque eu e você somos igrejas. Somos igreja, desculpa. Eu e você somos igreja. Igreja é um lugar para nós convivermos com irmãos. E a segunda coisa que a gente deve entender, que a igreja, ela não é formada por indivíduos apenas. Não é formada por mim individualmente ou isoladamente. Eu não sou isolado aqui, eu não devo ser isolado quando eu estou falando que eu sou igreja. Porque a igreja, ela é uma comunidade. E existe uma coisa comum entre eu e entre você. Entre nós temos uma comunidade de fé. Nós temos algo em comum, que é a nossa fé, é a nossa esperança. E é o amor que nos foi apresentado por meio da cruz. E esse amor e essa fé, essa esperança, é o que faz a diferença no meio do povo de Deus. Algumas pessoas, meu irmão, entendem que igreja é para servir os seus interesses individuais. Eu vou lá na igreja. Eu vou lá na igreja porque eu quero conquistar o meu negócio próprio. Agora eu não quero trabalhar mais de empregado. Agora eu quero ter a minha empresa. Ou eu quero ter minha casa, eu quero ter meu carro. Eu vou lá porque Deus vai me dar a chave da vitória. Irmã, antes que a irmã fale, é uma benção, Deus dá a chave da vitória? Dá. Mas a igreja não é palco para isso. Alguns pastores coaches por aí apresentam, chave, código de desbloqueio. É um negócio que eu não entendo ainda. Mas, enfim, tem alguém que vai lá para ouvir esses negócios aí. Mas a verdade, meu irmão, é que a igreja existe para edificar uns aos outros. A igreja, ela existe para servir uns aos outros. E talvez você ainda não tenha entendido, mas a igreja, ela serve para suportar, perdoar e encorajar uns aos outros. Sozinho, eu não consigo ir muito longe. Eu, com meus problemas, eu não consigo ir muito longe. Quantos de nós aqui já não precisou de o apoio de um pastor, de um líder, de um irmão, que está ali sempre, lado a lado, ombro a ombro? Igreja é para nós compartilharmos as nossas dificuldades. Igreja é para nós compartilharmos as nossas necessidades em Cristo. Você vai sempre ter um irmão que está disposto a orar por você. Você vai sempre ter alguém que está orando por você, mesmo que você não entenda, mesmo que você não imagine que tem. Sempre alguém vai estar orando por você. É nesse lugar aqui que às vezes nós encontramos forças para estar de pé, quando nós não entendemos, quando a nossa fé parece tão fraca. Como é que eu ainda estou de pé? Porque tem gente aqui, orando pela sua vida. Tem gente aqui que dobra o seu joelho, ainda que você não entenda, mas ela dobra o seu joelho de madrugada e cita o seu nome nas suas orações. Isso é bonito, não é? Isso é lindo, mas isso é ser igreja. Isso é a verdade. No mundo onde a gente tem aí pessoas que mais querem o mal um dos outros, aqui a gente está orando: Senhor, abençoa a Madalena.
Senhor, abençoa o irmão, vou esquecer o nome agora dos irmãos, vai me dar branco, mas abençoa o irmão A, o irmão B, o irmão C. Mas essa é a verdade, irmão. Quantos irmãos já chegaram para mim e disseram assim: ó, irmão, pastor, estava orando por você essa semana. Pastor, eu estava orando por você, pela sua vida. E às vezes nem sabe da dificuldade que a gente passa, meu irmão. Às vezes vocês olham para nós aqui, a gente estava comentando esses dias. Às vezes olha para nós, acha a gente de um jeito, acha que a gente é de uma forma, mas eu não te conto os segredos. Não te falo as coisas que acontecem, mas é difícil, meu irmão. A gente também passa por dificuldade nessa vida, sabe por quê? No mundo a gente vai ter provação, a gente vai ter tribulação. E sabe o que a gente fica feliz? Quando a gente sabe que a gente tem pessoas que estão orando por nós. Quando a gente sabe que tem um pastor que ora pelas suas ovelhas, tem um pastor que cuida das suas ovelhas. Eu não estou falando de mim não, estou falando do pastor Cláudio mesmo. Que às vezes sai da sua casa, vai fazer uma visita, pelo seu líder que vai lá e fala com você. Às vezes até te carrega no ombro. Meu irmão, já tive uma pessoa que me ajudou tanto na vida. Na minha época de adolescente, olho para esses meninos aqui, eu me lembro muito. Às vezes eu não queria ir para a igreja, meu irmão. Chegava uma hora que eu preferia assistir o Fantástico. Eu não quero ir para a igreja. Não quero ir para a igreja. Ó, do que Deus me libertou, meu irmão. Mas era verdade, eu não queria ir para a igreja de jeito nenhum. E chegava um irmão lá da igreja, parava de carro na frente da minha casa, buzinava e eu não descia. Fazia de conta que eu estava dando uma de morto ali, né? Estou invisível. Ele descia lá, tocava a campainha, batia no portão até eu aparecer. E ele falava: não vou sair daqui enquanto você não se arrumar aí e a gente ir lá para a igreja agora. Está todo mundo te esperando lá na igreja. O que você está fazendo aí em cima? Eu falei: não, eu quero ficar em casa. Hoje eu não quero fazer nada. Você vai descer, pode descer. Mas eu não tomei banho. Você vai sem tomar banho mesmo, cara. Coloca uma roupa aí e desce aqui. Nós vamos embora. E colocava ele no carro dele e levava para a igreja. Se não fosse aquele irmão, talvez eu não estaria aqui pregando para você essa noite. Igreja, nós cuidamos uns dos outros. Você acha que de repente a sua responsabilidade não é sobre o seu irmão, isso é só do pastor, é só o pastor que tem que cuidar do irmão. Mas se você ver um irmão caminhando ali para um inferno, a sua responsabilidade é de puxar esse irmão pelo braço. Pode puxar até pelo cabelo, vem aqui, mas não morre aí não. Não entra nesse lamaçal aí não, porque se você entrar aí, você não sai mais, você se atola aí. Não entra nesse buraco, porque se você entrar aí é fundo do poço, você não vai sair mais daí de dentro. Deus nos dá essa autoridade também, meu irmão. Mas eu quero te aconselhar, se você precisar fazer isso, faça isso com amor. Faça isso com amor. Faça isso com compaixão. Veja, Romanos 12, no versículo 43 até o 47, nos conta uma história aqui. Talvez nós achamos que, e muito pelo contrário, né? A igreja ela não foi destruída, mas ela foi fortalecida em laços de fraternidade, de amor, em laços de solidariedade, de compaixão. E é isso que eu quero dizer, compartilhar com você, com esse testemunho. Nós precisamos cultivar isso, meu irmão. Nós precisamos trazer essa harmonia entre os irmãos. E especialmente no momento de conflito, de divergência, de tensão, ou o irmão está indo para um lugar que ele não deveria ir, faça isso. Converse com ele, cultive essa harmonia. Em Romanos nos diz assim: os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas. E por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos, unidos, e repartiam uns com os outros o que tinham. Vou ler de novo isso aqui, presta atenção. Desculpa, 12:43, é isso? Não? Está errado? Misericórdia, eu anotei errado aqui. Atos 12:43, desculpa. Romanos, obrigado. 2:43, é isso, né? Anotei errado, perdoe, irmão. Me perdoe, senão eu não vou voltar aqui para pregar de novo, porque eu fico com vergonha.
Amém. Amém. Glória a Deus, irmão. Me sinto melhor agora. Os apóstolos faziam muitos milagres. Então vamos começar de novo. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas. E por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com as necessidades de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. De acordo com esse texto aqui, a igreja era vista como um refúgio. De acordo com esse texto, a igreja era vista como um lugar de amor e como um lugar onde havia pessoas humildes. Ali eles tinham plena confiança de uma promessa que havia sido feita para eles tempos atrás e que nada mais do que era terreno fazia sentido eles ficarem atrás. O que havia mais precioso tinha sido dado a eles. A promessa de estar novamente com Cristo lá nos céus. E por um pouquinho de tempo só. Porque quando Cristo for, eu subo. Mas eu vou mandar para vocês o Consolador. E em pouco tempo, Cristo ainda disse que ia voltar. Para levar esse povo lá para os céus. Ia preparar lugar para eles. Você entende que agora tudo que era terreno perdeu o valor? Para eles não fazia muito sentido, eles estavam ali, se eles precisassem vender as casas deles, eles vendiam suas casas, seus animais, e viviam um dia após o outro, alegres, compartilhando tudo que tinham, fazendo tudo em comunidade. E as pessoas que precisavam, olhavam para aquilo, e estimavam esse povo, porque em outros lugares não eram assim. Por que com esse povo aqui é diferente? Por que esse povo aqui ele é tão diferente dos outros lá? Que em vez de compartilhar, eles roubam as coisas. Que eles tiram as coisas dos outros. Aqui não, é diferente, eles compartilham. Eles vendem o que eles têm e doam para si, entre si. Eles partilham o pão, um na casa do outro, comendo junto. E eu fico tentando imaginar as histórias que eles deviam contar. Que eram os milagres que eles viam pelas ruas. Que era a promessa viva, que ainda estava viva na igreja primitiva, de que um dia Jesus iria voltar para levá-los para o céu. Eu quero abrir um parênteses aqui e fazer uma pergunta para você. Eu não sei onde está, em que momento está a tua fé, mas será que você ainda tem viva essa esperança de que um dia Cristo vai voltar e te levar a morar com Ele nos céus? Isso tem que estar vivo dentro de nós, irmãos, porque muitas vezes, como nós vemos aqui o pastor Cláudio pregando nesse púlpito, nós damos tanta ênfase ao que é deste mundo, ao consumismo, ao número de cartões de crédito que ele já citou, e eu não sei quantos que ele tem, mas ele falou que tinha vários ali, que teve que cortar alguns, né? Mas você imagina isso? Às vezes nós temos essas condições que nos levam a sermos seduzidos pelas coisas desse mundo. Mas nós temos que ter viva a esperança em nós, de que o nosso lar não é aqui. Nós não vamos ficar aqui eternamente. Nós temos uma promessa maior e que está se cumprindo, e que vai se cumprir ao longo dos tempos. Nós não vamos morar mais aqui, mas nós vamos morar num céu, que lá a traça não rouba, não consome o dinheiro, onde o metal ele não vale muito a pena, porque lá as calçadas, as ruas são de ouro, lá existem muros de jaspes, de cristais. Isso é o que nossa visão humana pode dizer, nossas palavras humanas podem descrever, para que você possa entender o que tem aguardando você lá no céu. É maravilhoso aquele lugar. E talvez então nós deveríamos fazer como a igreja primitiva,
não dar tanto valor aqui às riquezas terrenas e não viver com ganância nesse mundo, não viver com individualidade, mas muito pelo contrário, vivermos em comunhão. Muitas vezes o seu irmão que está do seu lado está precisando de alguma coisa, e às vezes nós queremos fechar os nossos olhos e não ajudar os nossos irmãos. Eu tenho que agradecer a Deus, porque nessa igreja a gente vê um serviço social ativo, e muitas pessoas que aqui precisam já foram abençoadas de alguma forma por essa igreja, já receberam alguma coisa, e não deve ser diferente, meu irmão. A nossa fé, ela não deve ser uma fé sem ação, uma fé sem obra, ela é morta. E se você tem fé, se você vive em comunhão com a sua igreja, se você vive em comunhão com seus irmãos, a sua obra, as suas ações hão de abençoar outros irmãos. Nós somos igrejas, nós somos igreja, e como igreja nós devemos fazer como a igreja primitiva. Eles davam graça por tudo, eles davam graça quando eles tinham muito, eles davam graça quando eles tinham pouco, eles davam graça quando eles não tinham nada, mas eles estavam sempre juntos, regozijando no Senhor, e as pessoas olhavam aquilo e estimavam muito esse povo, tanto que, segundo a palavra de Deus, mais e mais pessoas se aproximavam de Deus por causa deles. As pessoas que entram aqui, e eu não quero dizer que aqui não faça isso, nós fazemos isso, mas eu quero incentivar que você faça mais, que aqui seja um lugar onde as pessoas se entrem e se sintam acolhidas, que você possa dar um abraço sim naquele que entra aqui pela primeira vez, nunca nos viu, e que ele possa se sentir acolhido aqui dentro desse lugar, porque muitas pessoas nunca receberam um abraço na sua vida, e quando ela entra aqui, recebe um abraço seu, ela vai sentir a sua vida talvez ser transformada, porque existe algo em você que vai ser transferido para essa vida, ao Espírito Santo em você, que vai transformar esse coração que entrou quebrado, que vai transformar essa vida que entrou em cacos aqui, e ela vai sentir um amor que ela nunca sentiu antes, é o amor que é herdado pela graça do Senhor, a mim e a você. Amém, irmão? Deixa eu te lembrar, como toda grande família, nós podemos ter decepções uns com os outros, mas é importante nós exercitarmos em nossas vidas aquilo que Cristo nos ensinou, amar uns aos outros, como Cristo ensinou. Nós devemos nos humilhar uns aos outros, como Cristo se humilhou também, e nós devemos aceitar uns aos outros, assim como Cristo nos aceitou. Você não é um cristão, você não é uma imagem de Cristo, você não é um Cristo pequenininho, então você tem que agir como Cristo. Amém? É uma responsabilidade, talvez até grande demais, mas é o que vai fazer a diferença nesse mundo. E é onde nós vamos dizer, por terceiro e último ponto, a igreja é um lugar para se conviver com o mundo. De novo eu digo, não é um lugar para você se conformar com o mundo, não é trazer o mundo de lá para fora, aqui para dentro, não é para fazer o que o mundo faz, é diferente, é nós convivermos como luz, como sal, é para nós sermos o sal da terra, para ser a luz do mundo, e é para nós sermos, como a Bíblia diz, uma cidade edificada sobre o monte. Sabe o que isso significa? Não há lugar onde você esteja que não faça diferença. Quando, evidentemente, você já cozinhou na sua vida e comeu alguma coisa sem sal, tudo muda o sabor, né? Onde você entrar, vai ser uma diferença. As pessoas vão notar. Aonde a luz de Cristo, por meio da sua vida entrar, não pode mais ser igual. Não pode mais existir treva. Tudo aquilo que estava em oculto tem que aparecer. Você tem que fazer a diferença onde você está, seja no seu trabalho, seja na escola onde você estuda, seja onde você está, na sua família. As pessoas vão ver que existe diferença, porque nós somos igreja, e a igreja existe para testemunhar a respeito de Cristo. E quando nós testemunhamos a respeito de Cristo,
existe muita coisa que muda, porque não há onde entra um cristão, não há onde entra uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus em sua vida, que as pessoas não percebam, que as coisas não mudem, que os ambientes não mudem. Meu irmão, você tem poder sobre as suas palavras, você tem poder sobre a sua vida, e Deus quer usar você onde você está inserido, como igreja, para que você faça a diferença ali. Não tenha medo de abrir a sua boca e testemunhar a respeito de Cristo. Não tenha medo de proclamar o Evangelho. Não tenha medo de querer fazer discípulos. Porque, como eu disse, as pessoas vão olhar para você e é natural que elas vão ver em você algo diferente. E só por isso elas vão querer saber o que é isso. E vão querer ter você como referência. Sabe o que é isso? Você fazendo discípulos. Mas eu não preguei, eu não falei nada, eu não abri a minha boca. Mas como eu já disse aqui pelo testemunho, a gente faz muito em apenas estar inserido. Muitas pessoas neste momento estão abençoando nações pelo mundo afora, como igreja. Muitas pessoas estão doando a sua vida, o seu tempo, para que outras pessoas possam conhecer o Evangelho. Talvez eu e você não consigamos fazer isso, largar, abandonar tudo e viver de um chamado missionário, por exemplo. Mas nós podemos orar por essas pessoas. Nós não podemos sair pelo mundo, mas nós podemos contribuir com essas pessoas. Nós podemos fazer muita coisa. A perseguição não pode impedir a igreja. Mesmo estando no mundo, mesmo estando enfrentando dificuldades, a missão que nos foi dada, ide e fazei discípulos, dentro desse mundo, nesse contexto que nós vivemos, faz toda a diferença. Hoje, nós temos que ter posicionamento. Como às vezes é difícil você ter posicionamento em um mundo onde quer que o errado seja certo, certo seja errado, enfim, está tudo de ponta cabeça. As coisas estão perdendo o sentido. Você não é obrigado a concordar com nada. Você não é obrigado a dar a sua opinião. Mas você, como cristão e como a sua base de fé, que é a Bíblia, tem muita coisa que a gente tem que abrir mão e não concordar. Essa é a diferença que você vai fazer. Por que você não aceita isso? Porque eu aprendi na minha base de fé, na minha Bíblia, que isso é errado. E ponto final. E as pessoas vão ter que parar para ouvir isso. E as pessoas vão ter que olhar e pensar direito a respeito do que elas estão dizendo. Essa é a igreja inserida no mundo. Essa é a igreja que tem que se fazer a diferença. E ao contrário do que, indo na contramão daquilo que o mundo vem apresentando para nós, o Evangelho tem se espalhado por toda parte. A palavra de Deus tem se espalhado por toda parte. E é o que Deus tem colocado a nós também como igreja para fazer. Especialmente em tempos de indiferença, de hostilidade, em tempos de falta de amor. É o que o mundo quer ver, é o que o mundo quer sentir. Então nós, como cidadãos dos céus, como pessoas que tivemos as nossas vidas transformadas por uma verdade, por um amor que não pode ser explicado, nós temos que ser fiéis a esta verdade. Mas acima de tudo, nós também temos que ser cheios da graça do nosso Senhor. Nós temos que ser igreja fora desse templo. Nós temos que ser igreja longe daqui. Por onde nós quer que nós estejamos, é falar sobre Jesus. É poder compartilhar com os outros o que Deus fez na sua vida. É falar aos outros o que Deus continua fazendo na sua vida. Como eu disse, você não precisa ser um pregador de multidões. E nem faz sentido isso. Nenhum de nós vai ser. Mas, nem todos nós seremos. Muitos aqui já são, né? Mas a verdade é que fazer discípulos é estar mais próximo
do que estar no alto sendo observado. É estar no dia a dia, é estar junto, é dar uma palavra de amor quando ninguém mais dá uma palavra de amor. É dar uma palavra de consolo quando ninguém mais nem quer estar perto daquela pessoa. É cuidar, é tratar. Essa é a diferença da igreja. Vá, então vá e espalhe amor. Então vá, espalhe uma palavra de consolo, uma palavra que pode transformar uma vida, na sua escola, no seu trabalho, entre os seus amigos, onde você estiver. Compartilhe quem é Deus para você, compartilhe o que Deus está fazendo em você, quem você era, quem você é hoje. E vão te perguntar, mas como é que mudou? Por que é que mudou? Porque eu encontrei a Cristo, porque eu encontrei a verdade de Deus por meio do sacrifício de Cristo. Preciso falar mais, meu irmão? A partir daí é com o Espírito Santo de Deus. Deus só quer usar a sua voz para que as pessoas ouçam uma verdade. É você quem vai converter as pessoas? Não, não é você quem converte. Isso é trabalho do Espírito Santo de Deus. Mas essas pessoas precisam ouvir, e elas vão ouvir por meio da tua voz. Não se importe se você não sabe falar bem, não se importe se você não é desenrolado. Como eu disse, talvez as pessoas estão esperando, olhando você, só a oportunidade de te perguntar o quê? Fale, comece a falar. Deus irá encher a sua boca e vai te dar graça para você ser a diferença no mundo. Nós somos igreja e nós somos reconhecidos como um lugar para conviver com Deus, um lugar para nós convivermos entre irmãos, e um lugar para nós convivermos também no mundo. Fale de Deus, proclame as boas novas, seja uma testemunha viva, seja uma testemunha de que Cristo fez em você, do que a glória de Deus fez sobre você, da transformação que Deus fez sobre você. Se aparta, meu irmão, daquilo que pode trazer escândalo para o Evangelho. Se aparte daquilo que traz escândalo para aquelas pessoas que poderiam querer conhecer a respeito de Cristo. Em vez de olhar para você e querer ouvir a respeito de Deus, falar, não, para ser crente igual tal pessoa, não quero ser, não. Para dizer que é cristão igual tal pessoa, não quero, não. Não quero citar nomes, mas lá no trabalho da Marta, a gente estava conversando esses dias, algumas pessoas que falam assim, eu sou de tal determinada religião. Mas, irmãos, se olhar o comportamento, não faz jus, não encaixa as coisas, ou precisa mudar muita coisa lá no coração, precisa trabalhar aquele coração, Deus tem que quebrar aquilo lá, porque aquilo não é coisa de cristão. Como é que eu e você estamos vivendo? Que nós possamos ser luz no meio do mundo. E eu quero dizer luz como a luz de um farol no meio do mar, cheio de neblina, para quem está à deriva. Olha para um lado, não vê nada, olha para o outro, não vê nada, está no meio do nada, até que se acende uma pequena luzinha. Pode ser a centenas de quilômetros, mas ele vai ver aquilo ali, ele sabe para onde é que ele tem que ir. Aquele que está perdido, está esperando você como luz para a vida dele, e é você como igreja, que Deus convoca para viver com fidelidade a Ele, para viver com coragem e com alegria. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, para que a nossa vida como cristão e a nossa vida como igreja fazer a diferença aqui na terra. Amém? Quero te convidar a orar em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra foi pregada. Senhor, e que essa palavra, Senhor, faça diferença nos nossos corações, Pai. Faça diferença na nossa vida. E que o Senhor possa, Pai, a cada dia nos ensinar o que é ser igreja, a como viver em comunhão, em harmonia com os nossos irmãos. Que o Senhor possa, Pai, trazer aos nossos corações, à nossa mente, Senhor, a necessidade de ter comunhão contigo em primeiro lugar.
Deus, que nós como igreja possamos viver e conviver contigo. Dá-nos graça, dá-nos força, Pai, para lermos mais a Tua palavra, para orar, Senhor, para estar contigo, para, Senhor, parar e querer ouvir a Tua voz. Deus, pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor possa nos ensinar, Pai, por meio, Senhor, dos exemplos que o Senhor tanto nos deu, como ser humilde e manso de coração. Como nós podemos, Pai, por meio das nossas vidas, abençoar a vida dos irmãos que estão conosco, que estão ao nosso lado. Senhor, que por meio da nossa palavra, Senhor, que nós possamos dizer palavras que tragam vida, que tragam conforto, que tragam, Senhor, renovação sobre a vida daqueles que precisam. Deus, usa a nossa voz, usa, Senhor, a nossa vida como um farol, Pai, para que essas pessoas que estão perdidas possam olhar, Senhor, e possam ver em nós, Pai, a glória do Senhor e o Teu nome ser glorificado. Que elas saibam, Senhor, que somente há um Senhor e Salvador por meio da minha vida, por meio da vida dos meus irmãos, Pai. Não para a nossa glória, não pelos nossos méritos, mas, Senhor, pela Tua graça. Usa cada um de nós, para que nós vamos, Senhor, e façamos discípulos, para que nós possamos, Senhor, pregar essa Tua palavra que mudou o nosso coração, mudou a nossa vida, mudou aquilo que nós somos, Senhor. Faz a diferença, Pai, por meio da nossa vida, a vida dessas pessoas que estão neste mundo, que no mundo que nós estamos inseridos, Pai, o Senhor possa usar as nossas vidas para que essas pessoas sejam transformadas. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço que este lugar seja um lugar, Pai, de referência do Teu amor, Pai. Que as pessoas aqui entrem e encontrem aqui, Pai, refúgio para suas almas. Que as pessoas entrem aqui, Senhor, encontrem amor, Pai. Que encontrem, Senhor, a Tua graça salvadora e transformadora. É o que eu peço a Ti, Pai, em nome de Jesus, orando, Te agradecendo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.